Então acompanhe comigo. E sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Peleja é batalha, guerra. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não o desse à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizesse herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. A palavra de Deus, no propósito do Senhor, contém relatos de fatos acontecidos na história do povo de Deus, que servem de orientação, que servem de revelação para nós daquilo que está relacionado a Deus,
ao relacionamento de Deus conosco e o relacionamento que nós devemos ter com Deus, e o relacionamento que devemos ter uns com os outros. O Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Ele aponta para Jesus, ele aponta para a obra vicária de Cristo, ele aponta para a igreja de Cristo, ele aponta para os filhos de Deus. O que nós estamos vendo aqui é que Josafá, que foi um rei bom de Judá, a nação do sul, depois que Israel ficou dividido entre as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, que compunham, portanto, o reino de Judá, onde estava Jerusalém, onde estava a herança de Davi, a sua posteridade, os reis que assomavam o trono eram descendentes de Davi. Agora Josafá, ele não é rei sobre Israel, as 12 tribos. Ele é rei apenas sobre 2 tribos. E percebam que durante o seu reinado, uma multidão vem contra ele para dominar sobre Judá. Eles vêm para destruir Jerusalém. Eles vêm porque eles têm um objetivo. Eles querem o lucro do despojo de guerra que obteriam se dominassem Jerusalém. Devemos lembrar que lá em Jerusalém estava o templo construído por Salomão. E aquele templo era luxuosíssimo. Muito ouro, toneladas de ouro foram empregadas na construção daquele templo. Toneladas de prata foram empregadas na construção daquele templo. Isto era muita riqueza que estava no templo que foi construído por Salomão. Mais do que dominar aquela região, eles queriam também toda a riqueza que estava no templo e que era o templo. As paredes revestidas de ouro, de prata, tudo, muita coisa, bronze, muita riqueza. A cobiça daquelas pessoas se voltou contra Jerusalém. Se voltou contra Jerusalém, vejam, no momento que Judá tem um rei, que é um rei bom, que está agindo segundo o coração de Deus. Amados, a palavra de Deus nos diz que esse mundo está sob o domínio de quem? O maligno, o diabo. Ele é uma entidade espiritual, um anjo que tem muito poder. E esse espírito desgraçado, imundo, o papel dele, diz a palavra de Deus, que é o quê? Roubar, matar e destruir. Ele está aqui com o propósito de destruir a humanidade, de modo que a humanidade não vá viver a eternidade com Deus no céu. Então ele está aqui buscando em todo o tempo roubar, matar e destruir, corrompendo através da sedução pelos pensamentos. E veja, de quem Satanás vai roubar? Ele vai roubar de quem tem. Ladrão que rouba de quem não tem é burro. Aliás, já é burro por ser ladrão, né? Mas o ladrão não sai para roubar de quem não tem. Você viu um ladrão roubando mendigo? Eu nunca vi ladrão assaltando um pedinte, porque não tem. E a palavra de Deus nos dá conta, e nós abrimos os olhos e vemos com clareza que aqueles a quem Satanás está roubando, os que ele tem predileção, são os crentes, os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus têm algo que ele não pode e jamais poderá ter. Ele não pode ter a comunhão com Deus e a vida eterna no céu. Mas ele não pode roubar a salvação do crente.
Tem crente aqui que já está salvo? Tem convicção que se morrer agora ou daqui a 100 anos vai para o céu? Tem algum aqui? Tem. Mas você já está no céu? Não, você continua vivendo na terra. E se você está vivendo na terra como crente, filho de Deus, você tem algo de muito interesse para Satanás. E o que é? Que para um crente viver nesta terra, sendo abençoado por Deus, Satanás tem que perder. Se ele está dominando sobre o mundo inteiro, um crente chegar a ser um empresário, Satanás tem que perder. Um crente ter um emprego, Satanás tem que perder. Por quê? Porque no lugar do crente, Satanás quer colocar um ímpio, alguém que já está perdido, alguém que já foi roubado. Então ele vai fazer tudo para roubar de quem é crente. É por isso que você conquista o emprego, e quando você chega lá naquela empresa, você não fez nada contra ninguém, você mal chegou, menos de uma semana você já descobre que tem uma pessoa lá que não vai com a tua cara. Aliás, nunca vai mesmo, né? Ele vai sempre com a dele. Mas você entendeu? Ele não vai com a tua cara, ele não gosta de você. Você não fez nada contra o sujeito. Bom, o sujeito ou a sujeita, né? Mas não gosta de você. Não é por causa do teu cabelo, não é por causa da cor da tua pele. Não gosta de você. Eu não sei quanto a você, mas não teve sequer um emprego. Eu comecei a trabalhar empregado aos 13 anos de idade. Não teve um único emprego que eu trabalhei que não tivesse pelo menos uma pessoa que não gostasse de mim e procurasse fazer o que pudesse para tirar o tapete, para me derrubar, para que eu fosse mandado embora. É assim com você? Porque é isso que acontece. Satanás tem sempre que trabalhar, ele vai trabalhar sempre para vir roubar de quem tem. Josafá é rei sobre Judá, e Josafá está indo muito bem. Josafá está sendo um excelente rei. Faz uma coisinha aqui, comete um errinho ali, mas ele é um bom rei. Josafá se tornou um rei vitorioso. Josafá se tornou um rei show de bola. Capítulo 17 diz assim, falando de Josafá: Josafá reinou em lugar do seu pai, fortificou-se contra Israel, pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e nas guarnições da terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou Baalim. Josafá era um rei que tinha temor de Deus, que amava a Deus, procurou fazer as coisas do jeito de Deus. Era um homem temente a Deus. Aí, olha só, quando Deus tira os hebreus do Egito e está levando pelas mãos de Moisés para a terra prometida e pelas mãos de Josué, Deus não deixa que o Israel passe lá pela terra de Moabe, de Amon, e faça nada com eles. Passam-se alguns séculos agora, quando Josafá é rei apenas de 2 tribos e está reinando e sendo muito bem sucedido, está numa nice no seu reinado. Moabe, ou seja, os descendentes de Moabe, os descendentes de Amon e os amonitas vão pelejar, vão guerrear, vão fazer guerra contra Josafá. Que coisa terrível. Vai ser sempre assim, irmãos. Principalmente quando tudo estiver bem, que você chegou numa situação que você, puxa vida, venceu, está vencendo, está se sentindo animado por causa da sua vitória. Aí é quando você vai ser tentado a dizer assim: estava bom, já estava até desconfiando,
estava bom demais. Eu já estava até indo dormir assim, preocupado, porque o negócio estava bom demais. Quem já pensou assim? Já? Diga assim depois de mim: nunca mais vou pensar desse jeito. Tomara você nunca mais pense mesmo. Porque isto é disposição ruim de alguém que está vivendo uma vida sem compreensão a respeito de quem Deus é. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, você acha que ele falou isso por quê? Porque o mundo, diz a palavra de Deus, está sob o domínio do maligno. Como é que eu não vou ter aflição no mundo que é dominado pelo maligno? Vou ter aflição. Satanás faz tudo para corromper meu filho e o seu, minha filha e a sua. Satanás faz tudo para que você perca o seu emprego, para que você seja mal falado, mal falada, por pessoas que você até, algumas delas, fez bem, e por algum motivo, do nada, ela foi influenciada por outra pessoa e virou a cabeça. De repente começou a fazer fofoca contra você. É uma coisa terrível. Você já reparou que tem gente que fica incomodada só por ver que você está indo bem? Lá fora falam de olho gordo, mal olhado, né? Aí tem que fazer uma mandinga não sei o que contra o mal olhado. Ou seja, é o diabo enganando a pessoa que já está enganada para ficar cada vez mais encalacrada com o diabo. A pessoa de repente está indo bem, aí se percebeu que tem uma pessoa lá que está meio invejosa, já vai fazer um trabalho contra o olho gordo, ou seja, vai se ferrar toda, porque ela vai se colocar na mão do diabo. A palavra de Deus diz que a gente deve fazer o que com o próximo? Amar. E a palavra de Deus diz para a gente fazer o que com o inimigo? Aquele que se levanta como nosso inimigo? Amar. Como é que você vai fazer um trabalho contra o olho gordo do outro lá? Eu vou fazer o seguinte trabalho: botar o joelho no chão e orar. Senhor, tem compaixão dele, tem misericórdia, dá oportunidade para ser salvo, que possa conhecer tua palavra. Repreenda esse espírito imundo que domina sobre essa pessoa com inveja. Me dá a bênção de ter oportunidade de demonstrar amor por ela. É isso que o Senhor espera de nós. Mas eu quero te chamar a atenção para algumas coisas aqui, porque o final dessa história nós já lemos. Josafá foi vitorioso. Quem aqui quer ser vitorioso em situações como essa? Você quer ser vitorioso? Você quer ser vitorioso não contra aquela pessoa que se levanta contra você, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ela precisa de salvação. Mas é vitorioso contra os espíritos imundos que estão manipulando aquela pessoa para ser contra você. Sabe aquele colega do trabalho que está puxando o teu tapete para você ser mandado embora? Enquanto você ficar ressentido com ele ou com ela, Deus não entra na tua batalha. Deus não entra, porque nós não estamos vivendo aqui no tempo do Antigo Testamento. No tempo do Antigo Testamento, Deus escolheu um povo para, através desse povo, estabelecer a sua herança na terra, até vir Jesus. Mas a partir de Jesus, que a si mesmo se deu em sacrifício por todo aquele que nele crê, os quais eram inimigos dele, a partir de Jesus, nós não podemos ser inimigo de ninguém. Nós temos que amar o nosso inimigo, porque ele precisa de salvação como nós um dia precisamos também. Então eu não posso ficar rancoroso contra aquela pessoa que quer meu mal. O que eu preciso fazer é lembrar que atrás dela tem um espírito imundo que a incita a fazer o que ela faz. E por quê? Porque ela dá lugar, mas se ela conhecesse Jesus, ela não faria isso. Ah, pastor, mas ela é crente daquela igreja lá e tal assim. Então não é crente, ela é crente igual o diabo é crente, porque a palavra de Deus diz que o diabo também crê em Deus. A diferença é que ele treme. Tem gente que é crente, não tem temor nenhum de Deus, e por isso faz essas coisas, coloca à disposição dele. Mas eu quero te chamar a atenção aqui, porque Josafá foi vitorioso por algumas razões, ou melhor, por uma razão, mas que tem alguns desdobramentos na prática.
Primeiro, eu quero que você pense o seguinte: tem gente que está sempre procurando fazer parte da maioria. Na escola, a gente é tentado a fazer tudo para entrar no grupo daqueles que são os bambambãs da escola. Via de regra, são os mais bagunceiros, são aqueles menos produtivos academicamente. Isso é maior furada. Porque esse negócio de que a voz do povo é a voz de Deus, isso é mentira. Não existe isso na palavra de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Não tem voz do povo ser voz de Deus. Porque nem sempre Deus esteve com a maioria. E na verdade, se você tem Deus, então você vai estar com a maioria, porque a maioria está em Deus. Você entendeu? Quem tem Deus está com a maioria. Josafá era minoria, Judá era minoria diante dessa multidão que veio contra eles. Mas olha, a diferença aqui é que Josafá estava com Deus, o povo de Judá estava com Deus, e quem está com Deus está com a maioria. Você entendeu isso? Entendeu mesmo? Então não importa quem venha contra você, se você estiver com Deus, você está com aquele que vai te fazer mais que vencedor sobre todas as coisas. Amém? Então o que você precisa fazer? O mesmo que Josafá fez. Vamos ver o que Josafá fez, porque ele fez algumas coisas importantes no processo da vitória dele. Observe a primeira coisa: Josafá, quando ficou sabendo que aquela multidão vinha contra ele, ele não tinha um efetivo para enfrentar aquela turma toda, e aquilo era uma injustiça, uma vez que Israel não fez nada contra eles quando foi entrando na terra prometida. O que Josafá fez? Verso 3: Josafá buscou ao Senhor. Então Josafá temeu, ele teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. O que significa apregoar um jejum? Ter uma postura de humildade e submissão, reconhecendo que só com Deus é possível sair dessa. Tem gente que está confiando em político, tem gente que está confiando em médico, tem gente que está confiando em advogado, tem gente que está confiando em qualquer outra coisa, mas não está confiando em Deus. Porque se eu estiver confiando em Deus, eu não posso colocar minha confiança em mais nada, nem em mais ninguém. Ou é Deus por mim, ou sou eu contra todos. Porque se é Deus por mim, maior é o que está em mim do que aquele que está em todos os outros. Não é o que diz a palavra de Deus? Primeira coisa, Josafá buscou ao Senhor. E como é que ele buscou o Senhor? Com reconhecimento de quem Deus é, com humildade. Ele reconheceu que só Deus poderia dar a ele essa vitória. Segunda coisa que Josafá fez: Josafá, ele não foi só lá para chorar aos pés do Senhor. Josafá exaltou a Deus, expressando fé. Ouça isso: expressando fé ao lembrar dos feitos do Senhor no passado para os livrar. Tem gente que chega diante de Deus só para chorar, mas veja aqui o versículo 7 a 9: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão teu amigo para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Josafá, ele chega diante de Deus com humildade, reconhecendo que só o Senhor pode, mas ele não chega lá para ficar chorando. Senhor, olha lá, Senhor. Já viu criança quando procura o pai porque teve um problema?
pai, ela, papai, ela fez isso assim, vai queimar, papai. Josafá não fez isso não. Josafá chegou diante de Deus, e o que é que ele foi fazer? Sabe, irmãos, uma coisa que entristece a Deus é quando um crente vai procurar Deus esquecendo quem é, esquecendo a sua identidade. Um crente que sabe qual é a sua identidade não chega diante de Deus com choramingos, com desespero. Se ele é um crente, filho de Deus, uma crente, filha de Deus, ele sabe, ela sabe o que diz a palavra de Deus. Sabe que ele e ela é a menina dos olhos do Senhor. Sabe que ele ou ela é filho, filha de Deus. Eu quero te perguntar, quem tem filho aqui? Quem tem filho? Tem filho? O que você seria capaz de fazer pelo seu filho se ele estivesse passando por um perigo? Eu já vi gente pular na frente de animal, de leão. Já viu na televisão? Verídico, algo filmado, verídico. Pular na frente de um monstro, um bicho desse aí. Já pensou? Um pai se jogar na frente de um leão para enfrentar o leão para defender o filho? De um urso? Eu já vi isso na televisão, já viu? Uma vez eu estava sentado, eu, meu pai, minha irmã, na nossa casa quando a gente era criança, lá na roça. Papai estava descascando cana e a gente chupando cana. Ai, que saudade, faz tanto tempo que eu não chupo uma cana. Gostoso. Já chupou cana, filho? Já? Não! Descobri um cara que nunca chupou cana. Já soltou pipa na frente do ventilador? Já, também, ela viu? Ele falou que sim. Pois aqui, estávamos nós lá chupando cana, papai descascando. De repente, saiu uma cobra coral do meio dos paus que estavam lá. Aquela cobra ia vir na direção minha e da minha irmã. Meu pai pulou entre nós e a cobra com a faca. E acredito, papai ficava brincando. Muitas vezes eu vi papai brincando de jogar a faca para ver se ela enfincava no caule da mangueira. Papai acabou ficando bom naquilo. Rapaz, eu sei que o papai entrou na frente, pegou a faca e pá! Acertou a cobra e matou a cobra. Mas era uma cobra coral. A picada de uma cobra coral mata uma pessoa. Ele entrou na frente, porque ele era o pai. Amados, o pai ou a mãe, o que está disposto a fazer pelo filho? Josafá chega diante do Senhor, ele não chega com choramingos, ele não chega desesperado, ele está com medo. O texto diz lá, verso 3: então Josafá temeu, ele teve medo, ele sabia que ele, na força dele, não dava para enfrentar aquela multidão. Mas ele, quando chegou diante de Deus, ele exaltou a Deus, expressando a sua fé ao lembrar o que Deus já tinha feito. Perguntar uma coisa para você: quem que pode dizer, Deus já fez algo extraordinário pela minha vida? No momento que eu precisava, houve uma situação lá que Deus me deu um livramento, Deus me deu uma bênção. Quem tem uma situação assim que pode falar? O que você lembra disso na hora de falar com Deus? Ou você só lembra do problema de, Senhor, olha esse problema, Pai, esse problema na minha vida. Ou você pega e faz como Josafá: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes tu fora os moradores? Senhor, eu lembro que naquele dia eu estava lá tão aflito, eu precisava de uma resposta, eu precisava de uma providência. Eu orei e clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, e aquela situação assim foi resolvida. E agora eu estou com esse problema aqui, Senhor, mas eu lembro do que o Senhor fez lá atrás. O grande problema é que tem muito crente que, quando vai colocar diante de Deus uma dificuldade, uma necessidade, um problema, faz desse problema ser
parecer maior até do que o próprio Deus. Por quê? Porque já ora com medo, esquecendo quem Deus é. O problema pode ser maior do que eu, mas o problema não é maior do que o meu Deus. Então eu tenho que demonstrar isso, se é que verdadeiramente eu creio, porque Deus conhece com que intenção as minhas palavras estão sendo ditas. Josafá exaltou a Deus, expressando fé ao lembrar do que Deus já tinha feito em favor deles. O profeta, em determinado momento, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Eu não vou ficar pensando só no que é ruim, no problema, não. Eu também vou lembrar das coisas que Deus já fez para aumentar a esperança que há em mim, para alimentar a minha esperança. Terceira coisa que Josafá fez, Josafá expressou fé. Verso 12 diz: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, eu tenho convicção de que o Senhor vai entrar nessa batalha, porque é justa. Eu não estou pedindo pela morte de ninguém, eu não estou pedindo porque ele fique aleijado, eu não estou pedindo para que ele seja desempregado, que perca o emprego, não. Eu estou pedindo pela Tua defesa, que o Senhor me defenda. Agora, triste é ver crentes que lá na empresa sabe que tem uma pessoa lá que não gosta dela, que tem lá o seu grupinho, aí esse crente vai e se associa com outro grupinho que é contra o grupinho daquele que tem lá. Crente que é puxa-saco de um chefe que não gosta de um outro chefe e acaba comprando peixe do outro. Meu irmão, você é crente ou você é pedra de tropeço? Pode ser assim, não. Um filho de Deus, uma filha de Deus não pode fazer esse papel. Josafá, ele expressou fé. Observa que ele estava com medo. Verso 3 diz: então Josafá teve medo, porque sabia da sua incompetência diante daquele desafio, daquele problema. Mas Josafá buscou o Senhor, Josafá exaltou o Senhor, expressando fé. E por último, Josafá convoca todo o Judá, e ele e o povo de Deus fazem o quê? Vão para lá para ficar jogando cinza em cima da cabeça, rasgando as roupas deles em sinal de desespero, para chamar a atenção de Deus. Ei, o braço do Senhor não será estendido em seu favor apenas porque você está chorando, apenas porque você está se lamentando, porque você foi injustiçado. Não, o que faz o braço de Deus se mover a nosso favor é se nós cremos nele, é se nós o adoramos, é se nós verdadeiramente depositamos nossa fé nele, independente das circunstâncias. A palavra de Deus diz que Deus ama aos que o amam, e aos que o buscam o acharão. E buscar a Deus não é chegar aos pés de Deus desesperado. Josafá estava com medo, porque ele sabia que ele não tinha nele mesmo poder para enfrentar e ser vitorioso, mas ele colocou a fé, a esperança e a confiança dele de forma clara, concreta e contundente naquele que podia dar a salvação, e esse é o Deus vivo. E por fim, o que ele fez? Ele e o povo adoraram e louvaram ao Senhor pela vitória que ainda não tinha acontecido. Versos 18 e 19: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Adorar é o que, irmão? Olha, adorar a Deus quando tudo está bem não é difícil.
pegar uma oferta de fé, aquela oferta de adoração, e trazer ou consagrar ao Senhor quando tudo vai bem, não é problemático, não é difícil. Mas fazer isso em meio a uma batalha, fazer isso em meio a uma situação, não para comprar Deus, mas para efetiva, verdadeiramente demonstrar fé, num ato antecipado de honra e gratidão a Deus, por reconhecer quem Ele é e o que Ele pode. O texto diz, verso 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Lê o texto aí, olha o que diz. Com voz o quê? Irmão, quantas vezes você entrou aqui trazendo um problema, uma circunstância difícil, um constrangimento na alma, e você sequer abriu a boca para louvar o Senhor? É uma tentação, não é? O Senhor conhece a minha alma, o Senhor sabe como eu estou, está difícil até de louvar ao Senhor. Então para que veio? Porque aqui a gente vem para dar a Deus. Culto sou eu dando para Deus. Sabe por que tem muita gente que entra e sai vazio? Porque não entrou para dar nada para Deus. E a palavra do Senhor diz: ninguém apareça perante mim o quê? Mãos vazias. Não é só trazendo dinheiro ou bens para ofertar ao Senhor, não. É sobretudo a sua vida no altar para lá o Senhor. Porque tem muita gente dando dinheiro, mas não dá a vida. Aquele moço queria a salvação, procura Jesus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha muita grana. Se Jesus tivesse dito para ele: ô cara, traga uma oferta aí de valor e beleza. Não, Jesus disse: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Ou seja, se desfaz daquilo que é o teu Deus, porque o teu Deus são as coisas. Você quer a vida eterna, mas quer manter as coisas das quais você endeusa. Deus não é contra a riqueza material, mas Deus não aceita alguém que tem o coração naquilo que o afasta dele. Tanto é que o rapaz ficou triste, baixou a cabeça e saiu triste. E Jesus não mandou ninguém atrás dele. Tem muita gente que chega, muita gente, eu inclusive. Quantas vezes eu entro aqui, eu estou com um problema, eu estou com um peso, eu estou com uma tristeza por causa daquilo que eu estou sofrendo, e não dá vontade de abrir a boca para cantar, não. Aí eu lembro o que diz a palavra de Deus, e é esse o problema. Jesus disse: a ignorância faz a gente escravo. Quando ele disse que se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. O que é o oposto disso? Se você não conhece, se torna escravo, dependente, você se torna submisso àquilo que te oprime. Então é preciso conhecer a palavra de Deus. E aí é quando eu lembro o que diz a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz, pastor? Deus está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o culto que agrada a Deus é o dar. Então eu abro a minha boca e digo: Senhor, o Senhor sabe como é que está meu sentimento, o Senhor sabe que eu estou com tristeza, mas eu quero dizer para o Senhor, para o diabo ouvir, que apesar disso que eu estou sofrendo, eu estou aqui para dar ao Senhor um culto, porque só o Senhor é Deus, e a minha fé está no Senhor, a minha esperança está no Senhor, e é por isso que eu vou te exaltar ainda com mais força do que foi da outra vez. De vez em quando eu estou aqui, às vezes eu fico ali, né? E às vezes eu estou aqui no primeiro banco, de frente para cá, e o Espírito Santo manda eu olhar para a igreja. Olha para a igreja. Aí eu olho, aí diz: olha para aquele irmãozinho e aquela irmãzinha lá, olha como está se derramando na minha presença. Aí eu olho, e o irmãozinho ou a irmãzinha está lá, só falta, meu irmão, explodir, chamando a atenção de Deus.
Aí o Espírito Santo diz assim: não é porque está feliz, não, é porque está na minha presença, me adorando com a sua alma, com o seu ser, se derramando em louvor, porque está cheio de problema. É isso que Deus espera. A palavra dele diz aqui no verso 19: e levantaram-se os levitas, depois de adorarem ao Senhor, levantaram-se os levitas dos filhos coatitas, dos filhos coraitas, para louvar o Senhor Deus de Israel, com voz o quê? Muito alto. Meu irmão, quer ver os demônios ficarem em desespero quando a opressão que eles fazem contra você é para você ficar cabisbaixo, surumbático, abatido, caída? Você, pela razão, diz: Senhor, eu não estou me sentindo bem nem para ficar em pé, mas eu vou louvar o Senhor como se eu tivesse me tornado a pessoa mais milionária da face da terra, alguém que recebeu uma bênção extraordinária do Senhor que não esperava, porque o Senhor morreu naquela cruz para minha salvação. Eu estava condenado a morrer para o inferno, mas o Senhor me amou. Então eu vou te louvar por isso, e eu vou cantar ainda mais alto, desafinado do jeito que eu sou, vai incomodar, mas eu vou cantar para louvar o Senhor, e o diabo que ouça. Você está entendendo? Tem um cântico que a gente canta, me ajuda aí os meninos que cantam, que diz que quando canta o fogo cai. Como é que é? Pera um pouquinho. Quando nós louvamos, o ferro treme e o fogo cai, não é? Quando eu canto, porque quando eu estou exaltando o Senhor, o diabo se estremece mesmo, porque ele sabe: e perdi. Eles adoraram e louvaram o Senhor pela vitória que alcançaram sem ainda tê-la alcançado. E a palavra de Deus diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que crê verá a glória de Deus. Então, só quem crê, só quem tem fé, pode cantar pela razão, pode exaltar pela razão, pode louvar pela razão, ainda que não esteja palpando a vitória, mas confiado nela, por causa daquele que nos dá a esperança da vitória, a certeza, a convicção, aquele que morreu mas ressuscitou e está vivo. Seu nome é Jesus Cristo. Aleluia. E o verso 22 e 23 diz: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Por que disso? E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu vou ler de novo. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, meu amado, minha amada, meu irmão querido, minha irmã querida, meu amigo e minha amiga, faltou alguém? Quando você começar a louvar ao Senhor, expressar fé e confiança e segurança no Senhor para a tua vitória, é quando o Senhor vai se agradar de você. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então começa a pensar agora naquele colega de trabalho que te persegue. Começa a pensar agora no vizinho que fica falando mal de você. Você não tem nem noção o que foi que aconteceu. Você não sabe nem se seu cachorro fez xixi na porta dele sem querer e ele está falando mal de você, te defamando,
Comece a pensar naquela pessoa que se levantou contra você. Comece a pensar naquelas situações que tem o diabo usado para fazer você se sentir amedrontado, angustiado, angustiada. Uma notícia que você recebeu que te trouxe muito pesar. O que você vai fazer com relação a isso? Você vai se revoltar? Você vai ficar aborrecido, chateado? Você vai se voltar contra essas pessoas? Você vai deixar isso encher teu coração de angústia a ponto de você esmorecer, esquecendo que você é filho e filha de Deus, a menos que você ainda não tenha recebido Jesus como teu Salvador e Senhor, a menos que você ainda não tenha feito uma aliança de vida eterna com Jesus e seja apenas alguém que visita a igreja de Cristo, porque o Salmo 91 diz que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que faz parte da comunhão, do corpo, da família de Deus, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso, descansará. Não basta ser visitante, não basta ser alguém que gosta de Jesus, não basta ser alguém que acha Jesus o máximo, se não tiver uma aliança de vida eterna com Ele, por entregar a sua vida a Ele, recebendo-o como único, eterno e suficiente Salvador, não tem direito, e quem diz isso é a palavra de Deus. Não pode visitar, tem que habitar. Não pode ser alguém que de vez em quando vai à igreja para colocar diante de Deus os seus problemas. A gente vem ao culto para cultuar a Deus. A gente vem para dar para Deus. A gente recebe porque Ele é bom. A gente é alcançado pela bondade dEle, pela providência dEle, pelo socorro dEle, pela manifestação da bondade, da graça, da misericórdia dEle, porque a gente vem para dar a Ele a nossa sincera e verdadeira adoração. Então não deixa o diabo calar a tua voz, porque você chega na igreja, no culto, se sentindo angustiado, apreensivo, triste, oprimido pelas circunstâncias. Não deixa o diabo calar a tua voz, ainda mais alto, exalte ao Senhor. Interessante que esse texto diz que os levitas, eles cantavam ainda muito mais alto. E certa feita Jesus estava entrando numa cidade, tinha uma multidão que o apertava, mas tinha um cego na beira do caminho. O nome dele era Bartimeu. E ele gritava, porque ele ficou sabendo que era Jesus que estava passando ali. Ele já tinha ouvido muitas histórias, muitos relatos dos milagres que Jesus fazia. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E alguns chegam para ele e dizem assim: ô seu mendigo, cala a boca aí, rapaz, está perturbando. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Outros chegavam e diziam: rapaz, cala a boca, rapaz, você é mendigo, você acha que ele vai parar por você? E o texto diz que ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nada impediu aquele homem de reconhecer Jesus e de buscar Jesus. E a palavra do Senhor diz: vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Serei achado por vós. Como é que está teu coração? Está todo para o Senhor? Ou tem uma parte para o Senhor e metade, outra parte para o diabo? Porque é realmente isso. Quando eu tenho medo do que o diabo pode fazer, interessante que houve um tempo na minha vida como crente que eu não orava falando, e eu pensava assim: vai que eu vou orar, o diabo vai ouvir o que eu estou falando, ele cria um estratagema, e aí ele vem e frustra os meus planos, os meus propósitos com Deus, vai impedir Deus de agir. Eu estava chamando Deus de quê? Incompetente. O diabo tinha mais poder do que Deus. Então eu passei a orar em voz alta,
Eu quero mais é que o diabo ouça o que eu vou falar com Deus, porque a palavra de Deus diz que agindo Deus, quem é que pode impedir? Então, quando Jesus disse: se vocês me reconhecerem perante os homens, eu vou reconhecer vocês perante meu Pai que está nos céus, mas se não me reconhecer perante os homens, também não reconhecerei perante meu Pai. Eu quero mais é que o diabo ouça, porque eu honro a Deus quando eu me expresso em fé, amor, fidelidade, devoção, diante de tantos quantos podem ouvir e ver. Quero te dar a oportunidade, você pode ficar em pé onde você está. Você tem uma causa, uma situação difícil, algo que tem tirado a tua alegria, algo que, como Josafá, teve medo, mas você reconhece quem é Deus. E quem tem medo, corre para o lado do Pai. Corra agora para o lado do Pai e faça como Josafá. Busque ao Senhor da forma certa. Comece a falar com Deus, exaltando, reconhecendo quem Ele é e o que Ele pode. Só depois você coloca diante dele a sua causa, dizendo: Senhor, isso aqui é café pequeno para o Senhor, eu sei. Eu é que sou incompetente, mas para o Senhor, isso aqui não é nada. Eu quero pedir ao Senhor, eu não quero pedir para o Senhor que essa pessoa sofra nada, não. Eu só quero pedir que o Senhor me defenda contra toda a injustiça que eu estou sofrendo. Eu quero pedir que o Senhor me defenda. Se há em mim alguma coisa que está errada e eu preciso consertar, me mostra, Senhor, porque eu não quero ter nada que impeça o agir do Senhor por eu dar legalidade ao inimigo. Mas eu clamo a Ti, Senhor, entra nessa batalha comigo, porque o Senhor, comigo, eu sou mais que vencedor, nada pode impedir. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir, só o Senhor pode. Eu não posso nada. Aí começa a lembrar o que Ele já fez na sua vida. Faz o diabo ouvir. Lembra, Senhor, daquela situação? Eu clamei, o Senhor, ó, veio meu socorro. Mas se você não tem nada, nenhuma experiência, diga para Ele: Senhor, eu ainda não tenho nenhuma experiência para eu dizer agora aqui, para o mundo espiritual ouvir, daquilo que o Senhor fez. Mas pensando bem, eu estou vivo. Então eu quero dizer muito obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. E isso é porque o Senhor fez. Eu não existiria se não fosse o Senhor. Faça mais uma coisa para envergonhar o inimigo. Clame a Deus por aquela pessoa, se a situação envolve alguém que está indo contra você. Clama a Deus por aquela pessoa, diga: Senhor, essa pessoa precisa da Tua graça, essa pessoa precisa da salvação, essa pessoa precisa ser amada, essa pessoa precisa ser liberta. E se eu não sou a pessoa, meu Pai, adequada para isso, coloca, meu Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus no caminho dessa pessoa, para que ela possa ter os seus olhos abertos, ouvir a Tua palavra e se tornar meu irmão, minha irmã em Cristo. Salva ele, Senhor, salva ela, liberta desses espíritos imundos que a tem influenciado para estas coisas. Fala com Deus.